Existem mulheres que são inesquecíveis, não pela beleza que salta aos olhos, mas pelo jeito silencioso como transformam tudo ao redor sem esperar aplausos. Samira era esse tipo de mulher. O tipo que chegava antes de todo mundo para preparar o café, que salvava apresentações importantes com uma ideia rápida, rabiscada em post-it, que mantinha o escritório inteiro funcionando, enquanto outros levavam os créditos. Mas ninguém parava para ver isso. Especialmente Leonardo, o redator charmoso e talentoso que trabalhava a poucos metros dela, mas que a tratava como parte da mobília. Educado, distante, desatento. Durante 2 anos, Samira foi a mulher que resolvia os problemas dele, que organizava o caos da vida dele, que sorria quando ele passava apressado sem nem levantar os olhos. Ela já tinha se acostumado com a invisibilidade, até aceitado. Mas o coração humano é estranho. A gente se acostuma com migalhas até que alguém nos oferece um banquete. E quando Bruno entrou naquela agência, com seu jeito atencioso e seu olhar que realmente enxergava, tudo desmoronou. Porque pela primeira vez, Samira se sentiu vista, admirada, desejada. E Leonardo? Leonardo descobriu que existe algo muito pior do que não ter algo. É perceber o valor daquilo que você ignorou apenas quando outro homem estende a mão para tomar. O ciúme chegou como um raio em dia claro, violento e inegável. E de repente aquela mulher que sempre esteve ali se tornou a única pessoa que ele conseguia ver. Esta é a história de como um homem aprendeu, quase tarde demais, que as mulheres mais especiais são aquelas que você deixa passar despercebidas até o dia em que elas florescem nas mãos de outro. Mas antes de começarmos, me fala, de onde você está assistindo a essa história? Deixa aí nos comentários. Adoramos saber até onde nossas histórias alcançam. Agora, pega um chá, um café, e se prepara que a nossa história já vai começar. A rotina de Samira Rangel começava sempre da mesma forma, 40 minutos de ônibus até o centro da cidade, subida de escada porque o elevador vivia quebrado, e a chave girando na porta da agência às 7h30 da manhã, 1 hora antes de qualquer outra pessoa chegar. Ela gostava desse momento silencioso, quando o escritório ainda cheirava a novo, e as luzes fluorescentes zumbiam baixinho no teto. Era quando ela preparava tudo para que o dia funcionasse. Ligava o ar-condicionado, organizava a sala de reuniões, preparava o café que os criativos adoravam reclamar, mas bebiam em litros, checava os e-mails urgentes e deixava tudo pronto para que os outros simplesmente chegassem e trabalhassem. Ninguém via esse trabalho. Ninguém agradecia por ele. Mas se ela não fizesse, o caos tomaria conta em questão de minutos. Leonardo costumava ser um dos primeiros a chegar, sempre por volta das 8h30, com fones de ouvido enormes e uma xícara de café vazia na mão. Ele entrava com aquele andar despreocupado de quem sabe que é bom no que faz, jogava a mochila em cima da mesa bagunçada e ia direto até a máquina de café que Samira acabara de preparar. Servia-se sem olhar ao redor, sem perceber que alguém tinha chegado 1 hora antes, só para que aquele café estivesse quente e pronto. Samira observava de sua mesa, os óculos refletindo a luz do computador, e sempre esperava por um bom dia que nunca vinha. Leonardo simplesmente pegava o café, voltava para a mesa dele e mergulhava no trabalho como se estivesse sozinho no mundo. Para ele, Samira era parte do cenário. Funcional, necessária, mas transparente. Havia uma rotina cruel naquela dinâmica. Toda vez que Leonardo precisava imprimir uma apresentação de última hora, e isso acontecia pelo menos 3 vezes por semana, ele aparecia na mesa de Samira com aquele sorriso meio sem graça de quem sabe que está pedindo um favor em cima da hora. Ele esticava um pendrive na direção dela e dizia que precisava de tudo impresso, colorido, encadernado, para ontem. Samira sempre dizia que sim, sempre largava o que estava fazendo, sempre corria até a impressora temperamental do 3º andar e ficava ali, de pé, vigiando cada página que saía torta ou manchada, refazendo quando necessário, montando tudo com capricho. Leonardo pegava o material pronto, folheava rapidamente, dava aquele sorriso de propaganda de pasta de dente e agradecia com um "você é demais", jogado no ar antes de sumir pela porta.
Ele nunca ficava para conversar. Nunca perguntava se ela estava bem. Nunca reparava no cansaço nos olhos dela, ou na forma como ela suspirava baixinho quando ele saía. A mesa de Leonardo era o reflexo perfeito de sua vida. Uma bagunça charmosa, papéis empilhados sem ordem, canetas sem tampa, xícaras de café esquecidas com fundo ressecado, post-its colados em todas as superfícies possíveis com rabiscos que só ele entendia. Samira passava por ali às vezes depois do expediente, quando o escritório esvaziava e ela ficava terminando relatórios. Ela olhava para aquela confusão e sentia uma mistura estranha de frustração e ternura. Leonardo era brilhante, todos sabiam disso. Suas campanhas ganhavam prêmios, seus textos faziam as pessoas rirem ou chorarem. Ele tinha aquele talento raro de transformar palavras em emoções. Mas ele era também completamente perdido nas coisas práticas da vida. Sem Samira reimprimindo suas apresentações, lembrando ele de reuniões, encontrando arquivos que ele jurava ter deletado, Leonardo provavelmente já teria sido demitido 3 vezes. Uma tarde de quinta-feira, Samira estava na copa aquecendo a marmita que trouxera de casa, frango com legumes que a mãe tinha feito no domingo, e ela ia esticando pela semana. Sentou-se sozinha na mesinha de canto, a que ninguém gostava porque ficava perto do micro-ondas barulhento, e abriu o caderno que sempre carregava na bolsa. Era um caderno simples de capa preta, cheio de anotações e desenhos. Samira rabiscava ideias ali, conceitos de campanhas, slogans, referências visuais recortadas de revistas velhas. Ela estudava publicidade à noite em uma faculdade pequena do outro lado da cidade e sonhava secretamente que um dia teria coragem de mostrar aquelas ideias para alguém. Mas toda vez que pensava nisso, lembrava de onde estava. Na assistência administrativa, invisível, útil apenas para resolver problemas dos outros. Leonardo entrou na copa exatamente nesse momento, falando alto ao telefone, gesticulando com a mão livre enquanto reclamava com alguém do outro lado da linha. Ele estava travado em uma campanha importante, algo sobre uma marca de tênis que queria parecer descolada e autêntica. Samira ouviu sem querer enquanto mexia na comida, fingindo não prestar atenção. Leonardo dizia que precisava de uma ideia boa, algo que conectasse com o público jovem, que fugisse do óbvio. Ele desligou o telefone e bufou, frustrado, apoiando as mãos na bancada da pia. Samira olhou para o caderno aberto na sua frente. Tinha uma ideia perfeita ali. Uma campanha inteira estruturada com mote, conceito visual, até sugestões de trilha sonora. Ela tinha anotado aquilo semanas atrás, inspirada por uma conversa que ouvira no ônibus entre 2 adolescentes. Era exatamente o que Leonardo estava procurando. Os dedos de Samira roçaram a página do caderno. Ela quase abriu a boca, quase disse: "Leonardo, eu tenho uma ideia." Mas então ele pegou o celular de novo, digitou algo rápido e saiu da copa sem nem olhar para ela. A porta bateu. O micro-ondas apitou. Samira fechou o caderno devagar e voltou a comer, sentindo o gosto amargo da invisibilidade misturado ao frango requentado. O escritório da agência era daqueles espaços modernos que tentavam parecer descolados. Paredes de tijolinho aparente, mesas de madeira rústica, puffs coloridos espalhados pelos cantos, uma lousa gigante cheia de rabiscos criativos. Todo mundo adorava trabalhar ali. Os criativos eram tratados como estrelas, tinham liberdade de horário, podiam trabalhar de fone, saíam para almoços longos e voltavam com ideias que viravam campanhas premiadas. Já Samira tinha horário fixo, meia hora de almoço e uma lista interminável de tarefas que nunca acabava. Ela não reclamava. Não era o estilo dela. Mas às vezes, quando via Leonardo rindo com os outros criativos, jogado em um puff com o notebook no colo, ela sentia uma pontada de injustiça. Ela também tinha ideias, ela também estudava. Mas ninguém nunca perguntava o que ela pensava. Havia uma dinâmica silenciosa entre Samira e Leonardo que beirava o absurdo. Ele dependia dela para tudo, mas não fazia ideia disso. Quando a apresentação dele travava no meio de uma reunião importante, era Samira quem corria até a sala de TI e resolvia o problema. Quando ele esquecia a senha do sistema pela 10ª vez, era Samira quem recuperava.
Quando ele marcava 2 reuniões no mesmo horário, era Samira quem desmarcava uma e inventava uma desculpa educada. Ela era o alicerce invisível que sustentava o sucesso dele. E Leonardo? Leonardo achava que era simplesmente sortudo. Achava que as coisas davam certo porque ele era talentoso. Nunca passou pela cabeça dele que havia alguém nos bastidores fazendo tudo funcionar. Certa vez, em uma sexta-feira à tarde, quando o escritório já estava esvaziando e todo mundo planejava o fim de semana, Samira ficou até mais tarde organizando arquivos antigos que o chefe tinha pedido. Leonardo também estava lá, finalizando uma campanha. Ele passou pela mesa dela carregando a mochila já de saída e parou por um segundo. Olhou para Samira como se a visse pela primeira vez naquele dia, talvez naquela semana. Disse que ela trabalhava demais, que deveria ir para casa descansar. Samira sorriu e respondeu que estava quase terminando. Leonardo deu de ombros, desejou um bom fim de semana e foi embora. Ela ficou ali, sozinha no escritório silencioso, ouvindo o zumbido do ar-condicionado e sentindo aquele vazio familiar no peito. Leonardo tinha razão. Ela trabalhava demais, mas ninguém parecia se importar o suficiente para mudar isso. A verdade dolorosa era que Samira tinha se acostumado com aquilo, com ser a pessoa que todos procuravam quando precisavam de algo, mas que ninguém convidava para os happy hours depois do trabalho, com ser elogiada pela eficiência, mas nunca pela inteligência, com ser necessária, mas nunca desejada. Ela tinha 27 anos e já carregava aquele cansaço de quem lutou muito e recebeu pouco. Na escola sempre fora a amiga estudiosa que ajudava todo mundo nas provas, mas que sentava sozinha no intervalo. Na faculdade, era a colega que fazia a parte mais difícil dos trabalhos em grupo, mas que nunca era convidada para as festas. No trabalho, era a assistente indispensável que mantinha tudo funcionando, mas que nunca era vista como mais do que isso. Samira tinha aprendido a se tornar pequena, a não ocupar espaço, a não esperar muito. Mas existe um limite para quanto tempo uma pessoa consegue viver na sombra antes de começar a desaparecer de verdade. Samira sentia isso algumas noites, quando voltava para casa no ônibus lotado, olhando pela janela as luzes da cidade passando depressa demais. Ela se perguntava se era assim que a vida seria para sempre: trabalhar duro, ser útil, voltar para casa cansada, acordar e recomeçar. Assistia filmes românticos nos fins de semana, aqueles em que a protagonista discreta de repente é notada pelo cara popular e tudo vira um conto de fadas. Samira sempre chorava no final. Não porque acreditasse que aquilo pudesse acontecer com ela, mas porque queria acreditar. Queria tanto acreditar que um dia alguém olharia para ela e veria tudo o que ela guardava por baixo da invisibilidade. A mulher inteligente, criativa, sensível, cheia de sonhos e ideias. A mulher que merecia ser escolhida. Leonardo continuava sua rotina sem perceber nada. Chegava todo dia de bom humor, cumprimentava todo mundo com aquele carisma natural, fazia piadas que arrancavam risadas, produzia trabalhos brilhantes. Era querido por todos. O tipo de cara que você não consegue odiar porque ele não é mau. Ele só é. Desatento. Privilegiado de uma forma que nem percebe. Leonardo nunca teve que lutar para ser notado. Sempre foi o garoto popular, o estudante talentoso, o profissional admirado. A vida foi gentil com ele. Por isso nunca lhe ocorreu olhar para as pessoas que a vida não tratou com a mesma gentileza. Nunca lhe ocorreu que Samira poderia ser mais do que a assistente eficiente, que ela poderia ter sonhos tão grandes quanto os dele, que ela poderia ser de todas as pessoas naquele escritório a mais extraordinária. Mas tudo isso estava prestes a mudar, porque às vezes o universo tem um jeito peculiar de nos ensinar lições que nos recusamos a aprender sozinhos. E a lição de Leonardo viria embrulhada no sorriso de outro homem, um homem que faria algo revolucionário: olhar para Samira e realmente vê-la. A segunda-feira começou diferente. Havia aquele burburinho característico de quando algo novo está prestes a acontecer na agência. Reunião marcada para a apresentação de cliente novo. A sala de conferências preparada com capricho especial.
O chefe andando de um lado para o outro com aquela empolgação contida de quem sabe que um contrato bom está a caminho. Samira organizou a mesa da reunião como sempre fazia. Copos de água alinhados, blocos de anotação para cada participante, projetor testado 3 vezes para garantir que não travaria no meio da apresentação. Ela tinha uma relação quase maternal com aquele escritório. Cuidava de cada detalhe, como se o sucesso da agência dependesse disso. E, de certa forma, dependia. Leonardo chegou atrasado, como de costume, com o cabelo ainda molhado do banho e aquele ar de quem acabou de acordar. Ele entrou na sala de reuniões mastigando um croissant, sentou-se em uma das cadeiras e começou a folhear distraidamente o material que Samira tinha preparado. Ela estava no canto da sala, de pé, segurando uma pasta com documentos extras, caso alguém precisasse. Essa era sempre sua posição em reuniões. Presente, mas periférica. Útil, mas invisível. Leonardo não olhou para ela nem uma vez. Estava ocupado conversando com outro criativo sobre um jogo de futebol do fim de semana. Quando a porta se abriu e o cliente entrou, a energia da sala mudou instantaneamente. Bruno Cavalcanti tinha aquele tipo de presença que não precisa gritar para ser notada. Calmo, sorridente, com um estilo que misturava despojado e cuidadoso. Usava uma camisa de linho clara com as mangas dobradas, tatuagens discretas nos antebraços, cabelo bem cortado, mas não engomado demais. Ele cumprimentou o chefe da agência com um aperto de mão firme, fez piada sobre o trânsito da cidade e então olhou ao redor da sala. Seu olhar parou em cada pessoa presente, e quando chegou em Samira, ele não desviou. Ele sorriu. Bruno caminhou até onde ela estava e estendeu a mão. Apresentou-se e perguntou o nome dela. Samira pega completamente de surpresa. Quase deixou a pasta cair. Gaguejou o próprio nome, apertou a mão dele sentindo o calor firme dos dedos dele envolvendo os dela. Bruno disse que era um prazer conhecê-la e que adorou os óculos dela, que combinavam perfeitamente com o rosto dela. Samira sentiu o rosto esquentar. Ninguém nunca tinha reparado nos óculos dela. Ninguém nunca tinha reparado em nada nela. Leonardo, do outro lado da mesa, ergueu os olhos do material por um segundo, observou a cena sem muito interesse e voltou a prestar atenção no celular. A reunião começou e Bruno explicou o projeto dele. Ele era dono de uma cafeteria artesanal que estava crescendo, precisava de uma campanha para expandir a marca. Queria algo autêntico, que mostrasse a paixão dele por café de qualidade e pelo atendimento humanizado. Falava com entusiasmo, gesticulava bastante, contava histórias engraçadas sobre clientes e sobre como tinha largado um emprego corporativo chato para seguir o sonho de trabalhar com o que amava. Todo mundo na sala estava encantado. Leonardo já rabiscava ideias no bloco. O chefe já calculava orçamentos mentalmente. E Samira observava tudo daquele canto silencioso dela, pensando em como Bruno parecia alguém de outro planeta. Alguém que realmente se importava com as pessoas. No meio da reunião, Bruno fez uma pergunta sobre logística de distribuição. O chefe olhou para Leonardo, Leonardo olhou para o gerente de contas, o gerente de contas olhou para o estagiário. Ninguém tinha a informação. Houve aquele silêncio constrangedor de reunião em que ninguém quer admitir que não sabe algo. Foi quando Samira, quase sem pensar, disse baixinho que tinha os dados. Todas as cabeças viraram para ela. Ela puxou uma planilha da pasta que segurava e entregou para o chefe, que passou para Bruno. Bruno examinou os números, impressionado, e disse que era exatamente o que ele precisava. Então fez algo que ninguém naquela sala esperava. Agradeceu a Samira diretamente, olhando nos olhos dela, e perguntou se ela trabalhava com pesquisa de mercado também. Samira explicou que não, que era assistente administrativa, mas que gostava de estar preparada. Bruno sorriu daquele jeito que fazia covinhas aparecerem e disse que a agência tinha sorte de ter alguém tão competente cuidando dos detalhes. Leonardo observou a cena com uma expressão que ele mesmo não soube identificar. Incômodo? Curiosidade? Talvez os dois. Ele nunca tinha visto ninguém agradecer Samira daquele jeito. Aliás, ele mesmo nunca tinha agradecido Samira daquele jeito. Balançou a cabeça, voltou a prestar atenção na reunião.
mas uma parte pequena do cérebro dele ficou martelando. Desde quando a assistente tinha nome? Desde quando ela tinha aquele sorriso bonito quando alguém a tratava com consideração? A reunião terminou com Bruno fechando o contrato. Ele apertou a mão de todo mundo de novo, pegou o cartão da agência e, antes de sair, passou pela mesa onde Samira tinha voltado a sentar. Parou ali, apoiou as mãos na beirada da mesa e disse que tinha gostado muito de conhecê-la, que ela parecia ser o tipo de pessoa que fazia as coisas acontecerem sem fazer alarde. Samira não soube o que responder. Apenas sorriu. Bruno acenou e saiu. O escritório voltou ao normal. Mas Samira ficou sentada ali, com o coração batendo mais rápido, sentindo algo que não sentia há tanto tempo que quase tinha esquecido o nome. Esperança. Nas semanas seguintes, Bruno passou a frequentar a agência regularmente. Ele tinha aquele jeito de cliente envolvido que queria participar de cada etapa da criação, que opinava, mas também ouvia, que trazia rosquinhas para a equipe e fazia questão de cumprimentar todo mundo pelo nome, incluindo Samira, cujo nome ele nunca esqueceu. Toda vez que ele chegava, procurava ela primeiro. Perguntava como tinha sido o dia. Trazia café especial da cafeteria dele para ela experimentar e dar opinião sincera. Samira, que nunca foi tratada como alguém cuja opinião importasse, ficava sem jeito no começo. Mas Bruno tinha um jeito de fazer as pessoas se sentirem confortáveis. Ele realmente queria saber o que ela achava. E quando ela timidamente sugeria algo sobre o cardápio, sobre a identidade visual, sobre o tom da comunicação, ele anotava. Ele levava a sério. Leonardo começou a notar essas interações. Era difícil não notar. Bruno era impossível de ignorar com aquele jeito expansivo e caloroso. Mas o que realmente chamou a atenção de Leonardo foi a transformação em Samira. Ela estava diferente. Chegava mais cedo, mas agora sorria quando passava pela recepção. Usava batons coloridos, soltava o cabelo cacheado em vez de prender em coque. Ria mais alto. Tinha um brilho nos olhos que Leonardo nunca tinha visto antes. Ou melhor, que ele nunca tinha reparado antes. Um dia, ele estava na copa pegando água quando ouviu a risada de Samira vindo da sala de reuniões. Era uma risada gostosa, contagiante. Ele espiou pela porta de vidro e viu ela e Bruno conversando sobre alguma coisa engraçada, os dois inclinados sobre a mesa, cúmplices. Leonardo sentiu algo estranho se mexer no peito. Algo que ele não conseguiu nomear. Bruno convidou Samira para conhecer a cafeteria. Disse que queria mostrar pessoalmente o espaço, ouvir ideias dela sobre como melhorar a experiência do cliente. Samira aceitou, empolgada. Foi em uma quinta à tarde, depois do expediente. Ela contou para as colegas da recepção que ficaram animadas por ela. Leonardo ouviu a conversa de longe, fingindo estar concentrado no computador, mas cada palavra entrava nele como alfinete. Por que ele estava se importando com isso? Por que o fato de Samira sair com o cliente da cafeteria incomodava tanto? Ele nem conhecia Samira direito. Não sabia se ela tinha namorado, o que ela fazia nos fins de semana, quais eram os sonhos dela. Mas, de repente, a ideia de outro cara sabendo essas coisas o irritava profundamente. A cafeteria de Bruno ficava em um bairro boêmio da cidade, daqueles cheios de galerias de arte e lojas de disco de vinil. Era pequena, aconchegante, com plantas penduradas no teto e mesinhas de madeira desgastada que tinham história. Bruno recebeu Samira com um abraço caloroso, preparou um café especial para ela, um método que ele explicou em detalhes empolgado, e mostrou cada canto do espaço com orgulho de quem construiu aquilo com as próprias mãos. Samira se sentiu em casa imediatamente. Eles conversaram por horas, sobre café, sobre sonhos, sobre como é difícil criar algo do zero em um mundo que prefere o seguro e o previsível. Bruno contou que tinha largado um emprego em banco para abrir a cafeteria, que a família achou loucura, mas que ele nunca se arrependeu. Samira contou sobre a faculdade de publicidade, sobre como sonhava em ser criativa, mas se sentia presa na função de assistente. Bruno ouviu tudo com atenção verdadeira e disse algo que ficou ecoando na cabeça dela pelo resto da noite. Você já é criativa, Samira. Você só precisa de alguém que deixe você brilhar.
Samira voltou para casa naquela noite com o coração cheio. Tomou banho cantando. Jantou com a mãe e contou sobre o Bruno, sobre a cafeteria, sobre como ele a tratava como se ela importasse. A mãe dela, mulher sábia que já tinha vivido muito, segurou a mão da filha e disse para ela ter cuidado, mas não com tom de preocupação, com tom de esperança. Disse que estava na hora de Samira deixar de ser invisível, que ela sempre foi uma menina especial, mas que o mundo tinha o costume cruel de fazer mulheres como ela se sentirem pequenas, e que talvez, só talvez, esse rapaz fosse diferente. Na sexta-feira, Bruno apareceu na agência com flores. Nada exagerado, um buquê pequeno de girassóis, o tipo de flor que mais combina com sorrisos do que com ocasiões formais. Ele entregou para Samira na frente de todo mundo. O escritório inteiro parou. Conversas cessaram. Teclados silenciaram. Todo mundo olhou. Bruno, completamente despreocupado com a atenção, disse que tinha visto os girassóis e pensado nela, que ela tinha aquele jeito de iluminar o ambiente igual a flor iluminava o campo. Samira ficou vermelha da raiz do cabelo até o pescoço. Não sabia onde enfiar a cara, mas estava radiante. As colegas da recepção soltaram aqueles gritinhos empolgados. O chefe da agência sorriu aprovador, e Leonardo, sentado na mesa dele do outro lado do salão, sentiu como se alguém tivesse socado ele no estômago. Ele ficou olhando para a cena como se assistisse a um filme. Samira cheirando as flores, o sorriso dela abrindo o rosto inteiro. Bruno dizendo alguma coisa que a fez rir. Os dois ali, no meio do escritório, em um momento que parecia íntimo apesar de público. Leonardo apertou o mouse com tanta força que os dedos ficaram brancos. O que estava acontecendo com ele? Por que ver Samira feliz o deixava com raiva? Não, não era raiva. Era algo pior. Algo que ele nunca tinha sentido antes, porque nunca tinha precisado lutar por nada na vida. Era ciúme. Ciúme ardido, infantil, desesperado. Bruno finalmente se despediu e saiu. Samira ficou ali, abraçada com as flores, conversando animadamente com as colegas. Leonardo se levantou da mesa e foi até o banheiro. Precisava jogar água no rosto. Precisava pensar. Olhou para o próprio reflexo no espelho e não gostou do que viu. Um cara mimado que nunca tinha reparado na mulher extraordinária que trabalhava a metros dele. Um cara que só acordou quando outro homem fez o trabalho que ele deveria ter feito. Um cara que talvez tivesse perdido a chance antes mesmo de saber que tinha uma chance a perder. Quando voltou para a mesa, Samira estava colocando os girassóis em um copo improvisado com água. Ela cantarolava baixinho. Leonardo passou por ela e, pela primeira vez em 2 anos, realmente parou. Olhou para ela, não para pedir um favor, não porque precisava de algo, apenas olhou. Samira ergueu os olhos e encontrou os dele. Houve um segundo de silêncio estranho. Então Leonardo disse: "Eles são bonitos. As flores combinam com você." Samira piscou, surpresa. Agradeceu. Leonardo assentiu e voltou para a mesa dele, mas não conseguiu trabalhar direito o resto do dia. Porque, de repente, ele não conseguia pensar em mais nada além de Samira. Do jeito que ela sorria, do jeito que ela merecia ser tratada, e do fato terrível de que ele tinha desperdiçado 2 anos ignorando a única pessoa que talvez valesse a pena conhecer naquele lugar inteiro. A verdade é que a gente nunca valoriza o que tem até ver na mão de outra pessoa. Leonardo estava aprendendo essa lição da forma mais dolorosa possível. E o pior, ele não fazia ideia se ainda havia tempo para consertar o estrago. Leonardo começou a fazer algo que nunca tinha feito antes: prestar atenção. Não no trabalho, não nas campanhas que precisava criar, mas em Samira. De repente ela estava em todos os lugares. Ou melhor, ela sempre estivera em todos os lugares. Mas agora ele não conseguia parar de notar. Notava quando ela chegava de manhã, com aquele jeito apressado de quem pegou o trânsito, mas não queria se atrasar. Notava quando ela amarrava o cabelo em um coque no meio da tarde, porque estava calor. Notava o jeito que ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada em alguma planilha chata. Notava a risada dela quando alguém contava uma piada na copa. E, principalmente, notava quando Bruno aparecia e o rosto inteiro dela se transformava em luz. Bruno tinha aquele hábito irritante de aparecer na agência sem avisar.
sempre com alguma desculpa boa. Trouxe amostras de um blend novo de café. Estava passando aqui perto e quis dar um oi. Queria mostrar umas fotos do espaço reformado. Mas Leonardo sabia a verdade. Todos sabiam. Bruno não ia até ali por causa do café ou das fotos. Ele ia por causa de Samira. E o pior é que ele nem disfarçava. Pelo contrário, Bruno era daqueles homens que não têm medo de demonstrar interesse. Chegava perto, elogiava abertamente, tocava no braço dela quando falava, olhava nos olhos com aquela intensidade que fazia qualquer mulher se sentir a pessoa mais importante do mundo. Leonardo observava tudo isso de longe, fingindo trabalhar, mas, na verdade, apenas alimentando uma raiva surda que crescia a cada dia. O que mais incomodava Leonardo não era nem o fato de Bruno estar interessado em Samira. Era o fato de que Bruno tratava ela exatamente do jeito que ela merecia ser tratada, e que Leonardo nunca tinha tratado. Quando Samira dava uma opinião sobre algum detalhe da campanha da cafeteria, Bruno parava tudo o que estava fazendo para ouvir. Anotava em um caderninho o gasto que carregava no bolso. Agradecia pela contribuição e depois voltava com feedback. Samira, aquela ideia que você deu sobre o cardápio funcionou perfeitamente. Você tem um talento enorme para isso. Samira ficava sem jeito com os elogios, mas estava florescendo. Qualquer um podia ver. Ela andava diferente, falava mais alto, ocupava mais espaço, e tudo isso porque finalmente alguém tinha dado para ela o que toda pessoa precisa: validação. Leonardo começou a mudar seu comportamento também, mas de uma forma desajeitada e óbvia. De repente, ele chegava de manhã e fazia questão de cumprimentar Samira especificamente. Bom dia, Samira. Como você está? Dormiu bem? Ela olhava para ele com uma expressão confusa, respondia educadamente, mas Leonardo percebia a dúvida nos olhos dela. Ele nunca tinha perguntado como ela estava. Por que estava perguntando agora? Leonardo não sabia explicar. Só sabia que precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa, para entrar no radar dela, da mesma forma que Bruno estava. Certa manhã, Leonardo trouxe café de uma padaria cara do bairro dele. Não era para ninguém específico, ele justificou em voz alta quando chegou com a sacola. Só trouxe para todo mundo experimentar. Mas foi direto até a mesa de Samira e ofereceu primeiro. Ela agradeceu, surpresa, provou e disse que estava delicioso. Leonardo ficou ali parado, esperando ela dizer mais alguma coisa, mas ela apenas voltou ao trabalho. Ele ficou frustrado. Bruno trazia café para ela e ganhava 15 minutos de conversa animada. Leonardo trazia café e ganhava um obrigado educado. A diferença era gritante e dolorosa. O escritório tinha aquele costume de toda sexta-feira algumas pessoas irem para um barzinho depois do expediente. Leonardo sempre ia. Era um dos organizadores informais, na verdade. Mas Samira nunca tinha ido. Ninguém nunca a convidava diretamente. Apenas soltavam um "quem quiser colar, a gente vai estar no bar da esquina", no grupo do WhatsApp. Samira via as mensagens, mas nunca se sentia incluída o suficiente para aparecer. Até que uma quinta-feira, Bruno perguntou se ela tinha planos para a sexta à noite. Samira disse que não. Bruno então a convidou para jantar. Nada muito formal, só um restaurante legal que ele conhecia, comida boa e conversa melhor. Samira aceitou sem pensar duas vezes. Leonardo descobriu do convite, porque estava passando pela mesa de Samira exatamente quando uma das colegas da recepção perguntou animada sobre o jantar com o gato da cafeteria. Samira riu, sem graça, e confirmou que iam sair no dia seguinte. Leonardo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ele não apenas sentiu ciúme, ele sentiu pânico. Aquilo estava ficando sério. Bruno não era só um cara dando em cima. Ele estava conquistando Samira de verdade. E Leonardo, pela primeira vez na vida, estava vendo algo que queria escapar dos dedos dele antes mesmo de ter tido a chance de segurar. Na sexta-feira, o dia arrastou-se de forma torturante. Leonardo não conseguiu produzir nada de útil. Ficou fingindo que trabalhava, mas, na verdade, apenas observando Samira. Ela estava bonita, mais bonita que o normal. Tinha feito algo diferente no cabelo, os cachos estavam mais definidos, caindo nos ombros.
Usava um vestido que Leonardo nunca tinha visto, estampado, colorido, que marcava a cintura dela de um jeito que fez ele engolir seco. Ela tinha colocado brincos grandes, dourados, que balançavam quando ela virava a cabeça. E havia algo mais. Confiança. Samira estava confiante. Ela não parecia mais a assistente tímida que se encolhia nas reuniões. Parecia uma mulher que sabia o próprio valor. E isso era incrivelmente atraente. Bruno chegou pontualmente às 6 da tarde para buscá-la. Entrou no escritório sorrindo, vestido de forma casual, mas caprichada, cheirando a um perfume amadeirado que até Leonardo teve que admitir que era bom. Cumprimentou todo mundo. Fez piada sobre estar nervoso com o encontro porque queria impressionar Samira, e então estendeu o braço para ela em um gesto cavalheiresco. Samira pegou a bolsa, acenou para as colegas que assobiaram e gritaram incentivos engraçados, e saiu caminhando ao lado de Bruno. Eles pareciam um casal de filme, bonitos, felizes, com aquela química óbvia que faz qualquer pessoa que olha pensar: esses dois vão acabar juntos. Leonardo ficou plantado na frente do computador, olhando para a porta por onde eles tinham saído. O escritório esvaziou rápido, todo mundo animado com o fim de semana. Algumas pessoas o chamaram para ir ao bar de sempre, mas ele inventou uma desculpa qualquer sobre ter trabalho atrasado. Ficou sozinho no escritório silencioso, com apenas o zumbido do ar-condicionado e o peso esmagador da própria estupidez. Ele tinha tido 2 anos. 2 anos inteiros para ver Samira, para conversar com ela, para conhecê-la, mas tinha desperdiçado esse tempo todo tratando ela como mobília. E agora? Agora ela estava jantando com outro cara, um cara melhor. Um cara que teve a inteligência de ver o que Leonardo ignorou. O fim de semana foi um inferno. Leonardo tentou se distrair. Saiu com amigos no sábado, mas não conseguiu aproveitar. Ficava checando o Instagram de Samira a cada 5 minutos, esperando aparecer alguma foto com Bruno. Não apareceu. Ela era discreta nas redes sociais, ao contrário de Bruno, que postou uma foto de um prato bonito com a legenda "Descobrindo lugares incríveis com pessoas ainda mais incríveis". Leonardo sentiu vontade de atirar o celular na parede. No domingo, tentou trabalhar em uma campanha que estava travada, mas as palavras não vinham. Tudo o que conseguia pensar era em Samira sorrindo para Bruno do outro lado da mesa de um restaurante. Será que eles tinham se beijado? Será que ela tinha convidado ele para entrar quando ele a levou em casa? Leonardo estava ficando louco com essas imagens. E a pior parte era saber que ele não tinha direito de sentir nada disso. Ele não tinha feito nada para merecer o interesse de Samira. Nada além de ignorá-la por 2 anos. Na segunda-feira, Leonardo chegou cedo na agência. Mais cedo do que nunca. Queria estar lá quando Samira chegasse. Precisava saber como tinha sido o fim de semana dela. Não que ele fosse perguntar diretamente. Isso seria óbvio demais. Mas talvez ela comentasse com alguém e ele pudesse ouvir. Samira apareceu às 8h15, como sempre, com uma sacola de pão na mão e aquele sorriso que parecia permanente agora. Leonardo levantou da mesa e foi até a copa, onde ela estava preparando o café. "Oi, Samira. Bom dia. Como foi o fim de semana?" Ela virou surpresa de vê-lo ali tão cedo. "Foi ótimo, obrigada. E o seu?" Leonardo deu de ombros e disse que tinha sido tranquilo. Houve um silêncio meio estranho. Ele queria perguntar sobre Bruno, mas não sabia como. Samira salvou a situação, perguntando se ele queria café. Leonardo disse que sim. Ela serviu uma xícara para ele. Seus dedos roçaram sem querer, e ele sentiu um choque elétrico subir pelo braço. As semanas seguintes foram uma espécie de tortura sofisticada. Bruno continuava aparecendo na agência, sempre com alguma desculpa, sempre sorrindo para Samira de um jeito que deixava claro que aquilo estava virando algo sério. Leonardo, por sua vez, se tornou uma versão patética de si mesmo. Começou a encontrar desculpas para conversar com Samira o tempo todo. Pedia a opinião dela sobre campanhas, algo que nunca tinha feito antes. Perguntava se ela queria almoçar junto algum dia, só para sair do escritório sem segunda intenção. Oferecia carona quando chovia. Trazia chocolate quando passava em frente a uma loja cara. Samira aceitava tudo com educação. Mas Leonardo percebia que ela estava confusa,
E tinha razão de estar. O cara que a ignorou por 2 anos de repente estava agindo como se fossem melhores amigos. Uma tarde, Leonardo cometeu o erro de aparecer na mesa de Samira exatamente quando Bruno estava lá. Os dois estavam rindo de alguma piada interna, inclinados sobre o celular dela, ombros se tocando. Leonardo parou ali, segurando uns papéis idiotas que ele tinha inventado de precisar e disse: "Oi, com licença, só preciso." Sua voz morreu no meio da frase. Bruno olhou para ele com simpatia. "E aí, Leonardo, tudo certo?" Leonardo murmurou algo sobre depois conversar com Samira e saiu. Mas enquanto voltava para a mesa dele, ouviu a risada de Samira atrás dele, aquela risada gostosa que ele estava começando a adorar. E ouviu Bruno dizer algo baixinho que fez ela rir ainda mais. Leonardo sentou na cadeira dele e colocou a cabeça entre as mãos. Isso estava ficando insuportável. O ponto de ruptura veio em uma quarta-feira. Bruno convidou Samira para conhecer a família dele no fim de semana. Ele tinha comentado isso no escritório, na frente de todo mundo, dizendo que os pais dele iam adorar conhecer a mulher incrível que estava virando a vida dele de cabeça para baixo. Samira ficou vermelha, mas estava radiante. As colegas da recepção praticamente gritaram de empolgação. Conhecer a família era coisa séria. Significava que Bruno estava levando aquilo para um lugar real, permanente. Significava que Samira não era só uma paquera casual. Era alguém importante. Leonardo não aguentou. Quando Bruno saiu, ele foi até a mesa de Samira. Ela estava mexendo no celular, sorrindo para alguma mensagem que com certeza era do cara da cafeteria. Leonardo parou ali, as mãos nos bolsos, tentando parecer casual, mas falhando miseravelmente. "Então, você e o Bruno, é?" As palavras saíram mais ásperas do que ele pretendia. Samira ergueu os olhos, confusa. "Como assim?" Leonardo deu de ombros. "Vocês estão namorando?" "É isso?" Samira ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto dele. "Não sei, Leonardo. A gente está se conhecendo. Por que você quer saber?" A pergunta pegou ele de surpresa. Ele não tinha resposta preparada. Apenas encarou ela, sentindo o peso do momento. "Por quê?" "Porque eu não sei. Só acho que você mal conhece o cara." Samira estreitou os olhos. "E você me conhece, Leonardo? Você saberia me dizer qualquer coisa sobre mim além do meu nome? Sabe quantos anos eu tenho? Sabe se eu tenho irmãos? Sabe o que eu estudo? Sabe o que eu sonho?" Leonardo abriu a boca, mas nada saiu, porque a resposta era não. Ele não sabia nada daquilo. Samira assentiu, como se a confirmação silenciosa fosse tudo o que ela precisava. "Pois é, Bruno sabe." Porque ele perguntou. Ela voltou a olhar para o celular, encerrando a conversa. Leonardo ficou ali por mais alguns segundos, derrotado, antes de voltar para a mesa dele com o gosto amargo da verdade na boca. Ele estava perdendo. E pela primeira vez na vida, estava perdendo algo que realmente importava. A ficha caiu para Leonardo de uma forma brutal e definitiva. Ele estava apaixonado. Não era uma paixoninha passageira ou um interesse superficial motivado por ciúme. Era algo profundo, assustador, que tomava conta de cada pensamento dele. Ele acordava pensando em Samira. Passava o dia inteiro hiperconsciente de cada movimento dela. Ia dormir repassando conversas que tiveram, analisando cada palavra, cada olhar, procurando sinais de que talvez, só talvez, ela pudesse sentir algo por ele também. Mas os sinais não apareciam. Pelo contrário, Samira estava cada vez mais distante dele e cada vez mais perto de Bruno. E Leonardo estava pagando o preço da própria cegueira. Ele tentou se aproximar de formas cada vez mais desesperadas. Começou a chegar no escritório nos mesmos horários que Samira, inventava desculpas para passar pela mesa dela, oferecia ajuda em tarefas que ela nem precisava de ajuda. Uma vez, ele viu que ela estava com dificuldade para carregar umas caixas pesadas de material gráfico e correu para ajudar. Samira aceitou a ajuda, mas com aquele jeito formal e educado que reservamos para colegas de trabalho. Nada mais. Leonardo terminou de carregar as caixas e ficou ali, esperando um sorriso especial, um agradecimento mais caloroso, qualquer coisa. Mas Samira apenas disse obrigada
e voltou ao trabalho. Ele sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. O pior era que Leonardo agora via tudo o que tinha perdido. Via como Samira era inteligente quando ela dava sugestões em reuniões. Sugestões que frequentemente eram melhores que as dos criativos pagos para isso. Via como ela era engraçada quando contava histórias para as colegas na hora do almoço. Via como ela era gentil quando ajudava o estagiário novo que estava perdido. Via como ela era bonita quando prendia o cabelo com aquele lápis na nuca, deixando alguns cachos soltos moldurando o rosto. Via como ela era forte quando falava sobre cuidar da mãe sozinha, sobre pagar a faculdade à noite, sobre nunca desistir dos sonhos mesmo quando a vida dificultava. Leonardo via tudo isso agora e se odiava por ter sido cego durante tanto tempo. Bruno, é claro, também via tudo isso. Mas ao contrário de Leonardo, ele nunca tinha sido cego. Ele tinha enxergado Samira desde o primeiro momento e tinha agido. Não tinha hesitado, não tinha deixado o orgulho ou a distração ou o privilégio atrapalharem. Tinha simplesmente visto uma mulher incrível e decidido conhecê-la. E agora estava colhendo os frutos dessa decisão. Leonardo observava de longe enquanto Bruno levava Samira para almoçar em restaurantes legais, enquanto ele a buscava no final do expediente para passeios, enquanto ele a fazia rir com aquele som que Leonardo estava começando a amar e a odiar ao mesmo tempo. Porque não era para ele, era para outro. A situação ficou insuportável quando Bruno mencionou que tinha comprado ingressos para um show. Era uma cantora que Samira adorava, ele explicou animado no meio do escritório. Ele tinha descoberto isso perguntando, como sempre. Bruno tinha esse hábito irritante de perguntar sobre Samira para todo mundo. Perguntava para as colegas dela o que ela gostava, quais eram os sonhos dela, como ela era fora do trabalho. Ele montava um quebra-cabeça cuidadoso da personalidade dela, peça por peça. Enquanto isso, Leonardo tinha passado 2 anos sentado a metros de distância e não sabia nem qual era a comida favorita dela. A gota d'água veio em uma sexta-feira à tarde. Bruno apareceu na agência mais cedo que o normal, vestido de forma mais arrumada, claramente nervoso. Ele estava segurando uma caixinha pequena. Leonardo sentiu o coração parar. Não podia ser o que ele estava pensando, mas era. Bruno se aproximou da mesa de Samira, que olhou surpresa para a caixinha. Ele disse algo baixinho, que Leonardo não conseguiu ouvir, mas viu Samira abrir a caixa. Dentro havia um colar delicado, com um pingente em forma de livro. Bruno explicou em voz alta agora, porque algumas colegas já tinham se aproximado curiosas. Ele sabia que Samira adorava ler, que sonhava em escrever algum dia, que carregava sempre um livro na bolsa. Então, tinha visto aquele colar em uma loja de artesanato e pensado nela. Samira estava emocionada. Os olhos brilhavam. Ela pediu para Bruno colocar o colar nela. Ele passou por trás, afastou os cachos dela com cuidado, prendeu o fecho, deixou os dedos demorarem alguns segundos a mais no pescoço dela. Samira tocou no pingente e sorriu daquele jeito que ilumina o ambiente inteiro. As colegas suspiraram. Alguém disse que eles eram o casal mais lindo. Bruno beijou a testa de Samira. E Leonardo, observando tudo daquela distância dolorosa, sentiu algo dentro dele se quebrar definitivamente. Ele não conseguiu continuar ali. Levantou da mesa, murmurou alguma desculpa sobre precisar sair mais cedo e foi embora sem olhar para trás. Andou pelas ruas sem direção, mãos nos bolsos, pensando em como tinha sido idiota. Como tinha desperdiçado a chance de conhecer alguém extraordinário. Como tinha tratado Samira como invisível quando ela era, na verdade, a pessoa mais visível de todas. Ele que estava cego. Parou em um bar, pediu uma cerveja, ficou olhando para o copo sem beber. Um cara ao lado perguntou se ele estava bem. Leonardo deu um sorriso torto e disse que tinha perdido a mulher da vida dele antes mesmo de ter tido a chance de ganhá-la. O cara riu e disse que ainda havia tempo, mas Leonardo não tinha tanta certeza. No fim de semana, Leonardo fez algo que nunca tinha feito. Pesquisou sobre Samira nas redes sociais, não de forma obsessiva, mas de forma desesperada. Queria conhecê-la, queria saber quem ela era. O Instagram dela era discreto, poucas fotos,
mas cada uma contava uma história. Samira, na formatura da faculdade, sorriso enorme, segurando o canudo como se fosse um troféu. Samira com a mãe, os dois rostos colados, amor puro estampado. Samira em uma livraria cercada de pilhas de livros, com aquela expressão de felicidade que só bibliófilo entende. Samira na praia, cabelo solto ao vento, sem maquiagem, linda de uma forma natural que tirou o fôlego dele. Leonardo passou horas olhando aquelas fotos, lendo as legendas, tentando juntar os pedaços de uma pessoa que ele deveria ter conhecido há anos. Segunda-feira chegou pesada. Leonardo mal dormiu no fim de semana. Estava com olheiras, barba por fazer, humor péssimo. Chegou no escritório e viu Samira já lá, bonita como sempre, com o colar de Bruno pendurado no pescoço. Ela estava conversando animadamente com uma colega sobre o fim de semana. Leonardo ouviu sem querer. Elas tinham ido na casa dos pais de Bruno. Tinha sido maravilhoso. A família dele era acolhedora. A mãe dele tinha feito um almoço incrível. O pai tinha contado histórias engraçadas. Bruno tinha mostrado para ela o quarto de infância, os troféus de futebol, as fotos antigas. Samira tinha se sentido em casa. Tinha se sentido parte de algo. Leonardo sentou na cadeira dele e colocou a cabeça entre as mãos. Acabou. Era isso. Tinha acabado antes mesmo de começar. Mas então, no meio da tarde, aconteceu algo que mudou tudo. Bruno apareceu na agência, mas diferente de todas as outras vezes. Ele não estava sorrindo. Estava sério, quase formal. Pediu para falar com Samira em particular. Eles foram até a sala de reuniões vazia. Leonardo, posicionado estrategicamente em um ângulo onde conseguia ver através da parede de vidro, observou a conversa. Não conseguia ouvir, mas conseguia ver. Bruno falava, gesticulava. Samira ouvia a expressão mudando de confusão para tristeza. Então ela balançou a cabeça. Bruno insistiu em algo. Samira balançou a cabeça de novo, mais firme dessa vez. O clima estava tenso. Depois de alguns minutos, Bruno suspirou, passou a mão pelo cabelo e saiu da sala. Passou direto pelo escritório sem cumprimentar ninguém. Samira ficou lá dentro, sozinha, olhando pela janela. Leonardo não conseguiu se conter. Levantou e foi até a sala de reuniões. Bateu na porta de vidro. Samira virou, limpou rapidamente algo no rosto, ela estava chorando, e acenou para ele entrar. Leonardo entrou, fechou a porta atrás de si, ficou de pé sem saber o que dizer. Você está bem? As palavras saíram baixas, carregadas de preocupação real. Samira deu um sorriso triste. Estou, é só. Complicado. Leonardo se aproximou um pouco. Se quiser conversar. Ela olhou para ele com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Por que você se importa agora, Leonardo? A pergunta foi como um soco. Leonardo ficou em silêncio. Então decidiu que já tinha perdido tudo mesmo. Não havia mais nada a perder. Respirou fundo e começou a falar. Porque eu fui um completo idiota. Porque eu passei 2 anos trabalhando do seu lado e nunca te vi de verdade. Porque eu te tratei como se você fosse invisível quando você é, na verdade, a pessoa mais incrível que eu conheço. Porque eu só acordei quando vi outro cara fazendo o que eu deveria ter feito desde o primeiro dia. Samira o encarou, os olhos ainda úmidos. Leonardo continuou, as palavras saindo atropeladas agora. Eu não tenho direito de sentir nada, eu sei disso. Você não me deve nada. Mas eu não consigo mais fingir. Eu gosto de você, Samira. Não, eu não gosto. Eu estou apaixonado por você. E eu sei que é tarde demais. Eu sei que você está com o Bruno e que ele é perfeito, e que ele te trata como você merece. Mas eu precisava te falar isso. Porque se eu não falar, vou passar o resto da minha vida me arrependendo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Samira olhava para Leonardo como se o visse pela primeira vez. Havia algo nos olhos dela. Surpresa, confusão, mágoa e talvez, apenas talvez, uma fagulha de esperança. Ela abriu a boca para dizer algo, mas a porta da sala se abriu. O chefe da agência apareceu dizendo que precisava da sala para uma reunião urgente. O momento foi quebrado. Samira se recompôs rapidamente, passou por Leonardo sem olhar e voltou para a mesa dela. Leonardo ficou ali, parado.
sentindo que tinha acabado de se declarar da pior forma possível, no pior momento possível. Mas pelo menos tinha se declarado, pelo menos tinha sido honesto. Agora, só restava esperar para saber se havia sido tarde demais, ou se, contra todas as probabilidades, ainda existia uma chance. Samira não conseguiu trabalhar direito pelo resto do dia. As palavras de Leonardo ecoavam na cabeça dela como uma música que você não consegue parar de cantarolar. Ele estava apaixonado por ela. Leonardo. O cara que durante 2 anos passou por ela como se fosse ar. O cara que nunca perguntou o nome completo dela, que nunca quis saber como tinha sido o dia dela, que a tratou como uma ferramenta útil, mas descartável. Esse cara agora dizia estar apaixonado. E a parte mais confusa de tudo era que Samira não sabia o que sentia em relação a isso. Porque a verdade que ela mal admitia para si mesma, era que ela sempre tinha gostado de Leonardo. Desde o primeiro dia que ele apareceu na agência, com aquele sorriso largo e aquele jeito descontraído. Ela tinha passado os primeiros meses observando ele de longe, admirando a inteligência dele, o talento, o jeito que ele conseguia fazer todo mundo rir. Tinha fantasiado algumas vezes sobre o que seria se ele a notasse, se ele puxasse conversa, se ele a convidasse para tomar um café. Mas depois de meses sendo tratada como mobília, Samira tinha feito o que qualquer pessoa com um mínimo de amor próprio faz. Tinha guardado aquele sentimento em uma caixa bem fechada no fundo do coração e tinha seguido em frente. E então Bruno apareceu. Bruno, que era tudo o que Leonardo não era: atencioso, presente, generoso com elogios e tempo. Bruno tinha feito Samira se sentir especial. Tinha acordado nela sentimentos que ela pensou que nunca sentiria. Com Bruno, ela não precisava mendigar atenção. Não precisava se fazer pequena. Podia apenas ser. E isso era maravilhoso. Mas havia algo que ela não conseguia ignorar. Quando Bruno a beijou pela primeira vez, no fim daquele jantar perfeito, ela tinha fechado os olhos e, por uma fração de segundo, tinha imaginado que era Leonardo. A conversa na sala de reuniões mais cedo tinha sido exatamente sobre isso. Bruno, que era inteligente e observador, tinha percebido que Samira estava dividida, que havia outra pessoa ocupando espaço no coração dela. E ele tinha feito algo difícil e corajoso. Tinha perguntado diretamente: "Você gosta de mim, Samira? De verdade? Ou você gosta da ideia de mim?" Samira tinha tentado protestar, dizer que ele estava enganado, mas as palavras morreram na garganta. Porque ele não estava enganado. Bruno tinha segurado a mão dela e dito algo que ela nunca esqueceria. "Eu quero estar com alguém que me escolhe de verdade, não alguém que está comigo porque eu fui o primeiro a prestar atenção. Você merece mais que isso, e eu também mereço." Samira tinha chorado porque ele estava certo. Ela gostava de Bruno, gostava muito, mas era aquele tipo de gostar carinhoso, grato, que você sente por alguém que foi bom com você. Não era paixão, não era aquilo que tira seu sono, que faz seu coração disparar quando a pessoa entra na sala, que faz você pensar nela o dia inteiro sem razão. Bruno merecia alguém que sentisse tudo isso por ele, e Samira sabia com uma certeza dolorosa que ela não era essa pessoa. Não porque Bruno não fosse maravilhoso, mas porque o coração não obedece lógica. E o coração dela, teimoso e irracional, ainda batia diferente quando Leonardo estava por perto. A tarde se arrastou. Leonardo não se aproximou dela de novo, mas Samira sentia o olhar dele. Cada vez que erguia os olhos da tela do computador, encontrava ele olhando. Não era aquele olhar vazio de antes. Era intenso, carregado, cheio de coisas não ditas. Samira não sabia lidar com aquilo. Estava confusa, assustada, esperançosa e irritada, tudo ao mesmo tempo. Parte dela queria ir até a mesa dele e dizer que ele não tinha o direito de aparecer agora, com declarações depois de 2 anos de indiferença. Outra parte queria perdoá-lo imediatamente, jogar os braços em volta dele e dizer que também sempre gostou dele. Mas ela não fez nenhuma das duas coisas. Apenas ficou ali, presa na própria indecisão. Quando o expediente acabou, Samira arrumou as coisas rapidamente e saiu sem se despedir de ninguém. Precisava de ar.
Precisava pensar. Foi caminhando até o ponto de ônibus, mas passou direto. Continuou caminhando sem destino, pelas ruas movimentadas do centro, se perdendo na multidão anônima. Sua cabeça era um turbilhão. Bruno tinha terminado com ela, basicamente. Tinha feito isso da forma mais gentil possível, mas tinha terminado. E ela não podia culpá-lo. Ele tinha sido incrível. Tinha devolvido para ela a autoestima. Tinha provado que ela era digna de ser vista, admirada, desejada. Mas tinha também percebido o que ela não queria admitir, que o coração dela já tinha dono, mesmo que esse dono não soubesse disso até 1 hora atrás. Samira parou em uma praça e sentou em um banco. Estava começando a escurecer. As luzes da cidade piscavam. Pessoas passavam apressadas, voltando do trabalho, indo para suas vidas. Ela puxou o celular e olhou para as mensagens. Tinha várias de Bruno. Mensagens carinhosas, sem ressentimento, dizendo que torcia pela felicidade dela, que tinha sido sortudo de conhecê-la, que esperava que ela encontrasse o que estava procurando. Samira respondeu agradecendo por tudo, por ele ter sido exatamente o que ela precisava no momento certo. E era verdade. Bruno tinha chegado quando ela estava invisível e tinha acendido uma luz. Mas luzes de emergência não são feitas para durar para sempre. São feitas para iluminar o caminho até você encontrar a luz verdadeira. Ela olhou para o colar que ainda usava no pescoço. O pingente em forma de livro balançava no vento da noite. Tirou o colar devagar e guardou na bolsa. Precisava devolver para Bruno. Seria a coisa certa a fazer, mas não agora. Agora ela precisava decidir o que fazer em relação a Leonardo. Porque a declaração dele tinha mudado tudo. Tinha aberto uma porta que ela achava que estava trancada para sempre. Mas abrir uma porta não significa que você tem que passar por ela. Samira precisava decidir se queria arriscar. O medo era real. Leonardo tinha machucado ela, mesmo sem intenção, mesmo sem saber. Tinha feito ela se sentir invisível por tanto tempo que Samira tinha começado a acreditar que realmente era. Perdoar isso não era fácil. Confiar nele não era fácil. Como saber se ele realmente mudou? Como saber se ele não estava apenas com ciúme, com ego ferido, com aquele desejo infantil de querer algo só porque outro alguém quis primeiro? E se ela desse uma chance, e ele voltasse a tratá-la com indiferença assim que a novidade passasse? Samira não sabia se sobreviveria a isso. Já tinha sido invisível por tempo demais. Não podia arriscar voltar a ser. Mas então, ela lembrou do jeito que Leonardo tinha olhado para ela na sala de reuniões. Tinha vulnerabilidade ali. Tinha medo. Ele estava se expondo, arriscando a própria dignidade, e isso significava alguma coisa. Leonardo era popular, querido, confiante. Homens assim não fazem declarações desesperadas, a menos que estejam sentindo algo real. E havia também o fato de que Samira tinha visto a mudança nele nas últimas semanas. Tinha visto ele tentando se aproximar, tentando conversar, tentando importar. Talvez fosse tarde, talvez fosse desajeitado, mas era tentativa. E talvez tentativa fosse suficiente. Samira pegou o celular e olhou para os contatos. O nome de Leonardo estava ali. Ela nunca tinha mandado mensagem para ele fora do contexto de trabalho. Nunca tinha tido razão para isso. Mas agora tinha. Os dedos dela pairaram sobre o teclado. O que dizer? Como começar? Ela digitou e apagou 3 vezes antes de finalmente escrever algo simples. Precisamos conversar. Olhou para a mensagem, o dedo sobre o botão de enviar. Respirou fundo e enviou. A resposta veio em segundos. Quando? Onde? Samira sorriu apesar de tudo. Ele estava ansioso. Ela digitou. Amanhã, antes do expediente, naquela cafeteria perto do escritório. Leonardo respondeu imediatamente. Estarei lá. E então, depois de uma pausa, obrigado por me dar essa chance. Samira guardou o celular sem responder. Não sabia ainda se era uma chance ou uma despedida, mas ia descobrir. Ia olhar nos olhos de Leonardo, sem o caos do escritório ao redor, sem interrupções, e ia decidir o que fazer com aquele coração teimoso que insistia em bater mais forte por ele. A noite foi longa. Samira mal dormiu.
Ficou revirando na cama, ensaiando mentalmente o que diria, tentando prever o que Leonardo diria. A mãe dela perguntou se estava tudo bem no café da manhã. Samira contou tudo. Sobre Bruno, sobre Leonardo, sobre a confusão toda. A mãe ouviu em silêncio, segurando a mão da filha, e então disse algo simples, mas profundo. Minha filha, coração não mente. Você sabe o que sente, só está com medo de admitir. Mas viver com medo é viver pela metade. Se você gosta desse rapaz, dá uma chance para ele provar que mudou. E se ele não provar, você sai de cabeça erguida, sabendo que tentou. Samira chegou na cafeteria às 7 da manhã. Era um lugar pequeno, charmoso, com cheiro de café fresco e pão na chapa. Leonardo já estava lá, sentado em uma mesinha do canto, mexendo nervosamente em um guardanapo. Quando viu Samira entrar, levantou tão rápido que derrubou a cadeira. Ela quase riu. Ele estava um caco de nervos. Isso a acalmou um pouco. Ela se sentou. Ele se sentou. Houve um silêncio pesado. Então os dois começaram a falar ao mesmo tempo. Pararam. Sorriram sem graça. Samira fez sinal para ele começar. Leonardo respirou fundo e começou a falar. E dessa vez, diferente de todas as conversas rápidas e superficiais que tiveram nos últimos 2 anos, ele falou de verdade. Falou sobre como tinha sido mimado a vida inteira, como nunca tinha precisado lutar por nada, como isso tinha tornado ele cego para as pessoas ao redor. Falou sobre como tinha tratado Samira como invisível, porque, na verdade, ele era o invisível. Invisível para as coisas que realmente importavam. Falou sobre como ver Bruno com ela tinha sido um choque, um despertar violento, mas necessário. E então falou sobre como tinha passado as últimas semanas conhecendo ela mesmo de longe, admirando ela, se apaixonando não pela ideia dela, mas pela pessoa real que ela era. Samira ouviu tudo. Quando ele terminou, ficou em silêncio por um tempo. Então foi a vez dela. Falou sobre como tinha gostado dele desde o começo, sobre como tinha sido doloroso ser ignorada, sobre como Bruno tinha chegado e mudado tudo ao fazê-la se sentir vista. Falou sobre como estava confusa agora, sobre como não sabia se podia confiar que Leonardo não voltaria a tratá-la com indiferença. E então disse a coisa mais honesta que podia dizer. Eu quero acreditar em você, Leonardo, mas tenho medo, muito medo. Leonardo segurou a mão dela em cima da mesa. Os dedos dele estavam tremendo. Ele disse, eu vou passar o resto da minha vida provando que você pode confiar em mim. Eu não quero ser o cara que te notou tarde demais. Eu quero ser o cara que, mesmo tendo acordado tarde, nunca mais vai deixar você duvidar do quanto é importante. Samira sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ela apertou a mão dele de volta. E naquele gesto simples, fez sua escolha. Samira e Leonardo ficaram naquela cafeteria por quase 2 horas, conversando de uma forma que nunca tinham conversado antes. Não era mais aquela dinâmica de chefe e assistente, de criativo e suporte, de pessoa visível e pessoa invisível. Era 2 pessoas se conhecendo de verdade. Leonardo fez perguntas reais, sobre a infância de Samira, sobre os sonhos dela, sobre o que ela gostava de fazer quando não estava trabalhando. E Samira respondeu aos poucos, soltando camadas de si mesma que raramente mostrava para alguém. Falou sobre como queria escrever roteiros algum dia, sobre como adorava assistir filmes antigos com a mãe nos domingos, sobre como tinha medo de nunca ser boa o suficiente para sair da posição de assistente. Leonardo ouviu tudo com uma atenção que ela não estava acostumada a receber dele. Ele não olhava para o celular, não se distraía. Estava ali, presente de verdade, absorvendo cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo. E quando Samira terminou de falar, ele disse algo que a pegou de surpresa. Você é boa o suficiente. Você sempre foi. O problema nunca foi você. Foi todo mundo ao seu redor que não soube enxergar. Samira sentiu um nó na garganta. Ela tinha esperado tanto tempo para ouvir algo assim. Mas mesmo com a conversa boa, mesmo com a conexão crescendo, Samira sabia que precisava de tempo. Não podia simplesmente apagar 2 anos de invisibilidade com uma manhã de café e confissões. Então disse para Leonardo, eu preciso ir devagar. Preciso ver se isso é real.
se você realmente mudou. Leonardo concordou imediatamente. Ele entendeu. Não pressionou. Apenas disse que estaria ali, que faria o que fosse necessário, no tempo que fosse necessário, e que ela poderia desistir dele a qualquer momento se percebesse que ele não era o que prometia ser. Essa humildade, essa disposição de se colocar vulnerável, tocou Samira profundamente. Eles chegaram juntos no escritório naquela manhã. Não de mãos dadas, não como um casal, mas com algo diferente entre eles. Uma cumplicidade nova. As colegas notaram imediatamente. Samira e Leonardo conversando no elevador. Samira e Leonardo rindo de alguma coisa no corredor. A agência inteira começou a especular. O que tinha acontecido com o Bruno? O que estava rolando ali? Mas Samira não deu explicações. Não devia satisfação da vida pessoal dela para ninguém. Apenas sorriu misteriosamente quando perguntaram e voltou ao trabalho. Leonardo manteve a palavra. Nos dias seguintes ele não foi invasivo. Não tentou forçar nada. Mas estava presente. Mandava bom dia todo dia. Perguntava como ela estava de verdade, esperando pela resposta. Trazia o café que ela gostava sem fazer alarde. Deixava post-its na mesa dela com frases engraçadas ou desenhos bobos. Pequenos gestos, mas eram esses pequenos gestos que importavam, porque mostravam consistência. Mostravam que ele estava pensando nela, que ela não era mais invisível. Uma tarde, Leonardo pediu para Samira olhar uma campanha que ele estava criando. Ela ficou surpresa. Ele nunca tinha pedido a opinião dela sobre trabalho criativo. Samira foi até a mesa dele, viu o conceito e, com cuidado, deu algumas sugestões. Leonardo não apenas ouviu. Ele aplicou. Mudou o texto baseado nas ideias dela. E quando apresentou a campanha para o chefe, fez questão de creditar Samira publicamente. Disse que ela tinha tido insights valiosos, que a campanha era melhor por causa da contribuição dela. Samira ficou sem chão. Pela primeira vez em 2 anos, alguém tinha reconhecido o trabalho dela na frente de todos. E esse alguém era Leonardo. O chefe da agência ficou impressionado. Perguntou para Samira se ela tinha interesse em participar de mais reuniões criativas. Ela, ainda processando o que estava acontecendo, disse que sim. E assim, sem fazer muito barulho, sem grande discurso, a carreira de Samira começou a mudar. Ela começou a participar de brainstorms. Suas ideias começaram a ser ouvidas. Não porque Leonardo estava dando uma força, mas porque ela sempre tinha sido boa. E finalmente alguém tinha aberto a porta para que os outros vissem isso. Enquanto isso, Bruno mandou mensagem alguns dias depois. Perguntou como Samira estava, se estava tudo bem. Ela respondeu com honestidade. Disse que estava confusa, mas que estava tentando descobrir as coisas. Bruno respondeu com uma generosidade que ela nunca esqueceria. Eu sempre soube que era ele. Vi no jeito que você olhava para ele quando achava que ninguém estava vendo. Espero que ele seja inteligente o suficiente para não estragar. E se estragar, você sabe onde me encontrar. Samira riu e chorou ao mesmo tempo. Bruno era realmente especial. E ela tinha sorte de ter cruzado o caminho dele, mesmo que não fosse para ficarem juntos. Passou-se 1 semana. Depois 2. Leonardo continuou sendo atencioso, presente, consistente. E Samira começou a baixar a guarda. Começou a responder às mensagens dele com mais entusiasmo. Começou a procurar por ele no escritório com os olhos. Começou a sorrir quando ele entrava na sala. O coração dela, que tinha se protegido por tanto tempo, começou a se abrir. E era assustador, mas também era maravilhoso. Um dia, depois do expediente, Leonardo convidou Samira para caminhar. Não para jantar em lugar chique, não para impressionar. Apenas caminhar. Eles andaram por horas, sem destino, conversando sobre tudo e sobre nada. Sobre a infância, sobre músicas favoritas, sobre filmes que faziam chorar, sobre medos bobos e sonhos grandes. E no meio da caminhada, Leonardo parou, olhou para Samira e disse: Eu sei que você ainda está decidindo sobre mim, e eu respeito isso, mas eu preciso que você saiba, eu não estou aqui por capricho, eu não estou aqui porque quero algo que não posso ter. Eu estou aqui porque, pela primeira vez na minha vida, eu encontrei alguém que me faz querer ser melhor. Alguém que me faz querer prestar atenção. E essa pessoa é você.
Samira sentiu o peito apertar. Havia sinceridade naquelas palavras. Havia mudança real. Ela olhou para Leonardo, para aquele homem que durante tanto tempo tinha sido apenas uma fantasia distante, e viu alguém diferente agora. Viu alguém que estava tentando, que tinha acordado, que estava finalmente enxergando. E ela percebeu que o medo estava diminuindo, que a raiva estava se dissolvendo, que o que estava sobrando era apenas o sentimento que sempre esteve ali, escondido embaixo de todas as camadas de mágoa. Ela gostava dele. Sempre gostou. E talvez estivesse na hora de admitir isso. Eles pararam em uma pracinha iluminada. Havia crianças brincando, casais sentados nos bancos, vida acontecendo ao redor. Leonardo segurou a mão de Samira, não como gesto estratégico, mas como gesto natural. E Samira não soltou. Entrelaçou os dedos com os dele e sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Eles ficaram ali, em silêncio, apenas existindo juntos. E Samira soube, com aquela certeza inexplicável que às vezes toma conta da gente, que tinha feito a escolha certa. O coração tinha escolhido. E ela ia seguir o coração. Mas alguns dias passaram. E então, em uma sexta-feira à noite, Leonardo convidou Samira para ir na casa dele. Não com segundas intenções, apenas para assistir um filme, comer pipoca, relaxar. Samira aceitou. Foi até lá meio nervosa, mas também empolgada. A casa de Leonardo era exatamente como ela imaginava. Meio bagunçada, cheia de personalidade, com pôsteres de filmes nas paredes e livros empilhados em cantos improváveis. Ele tinha preparado tudo: pipoca fresca, refrigerante, o filme favorito dela já pronto no streaming. Eles se acomodaram no sofá, com aquela distância respeitosa no começo, mas conforme o filme avançava, a distância foi diminuindo. Leonardo colocou o braço no encosto do sofá. Samira se aproximou. Ele passou a mão nos cachos dela, distraído. Ela apoiou a cabeça no ombro dele e, de repente, não estavam mais assistindo o filme. Estavam apenas ali, juntos, sentindo o calor um do outro, o coração batendo em sincronia. Leonardo virou o rosto para ela. Samira virou para ele. Seus olhos se encontraram. E sem palavras, sem planos, ele se inclinou e beijou ela. Foi um beijo suave, cuidadoso, pedindo permissão a cada segundo. Samira respondeu, entrelaçando os braços em volta do pescoço dele, deixando o beijo aprofundar. E foi como se tudo finalmente se encaixasse, como se aquele momento tivesse sido escrito nas estrelas desde o começo, apenas esperando que os dois acordassem e percebessem. Quando se separaram, ofegantes, Leonardo encostou a testa na dela, sussurrou: "Eu te amo. Eu sei que é cedo. Eu sei que você pode não estar pronta para ouvir isso. Mas eu preciso falar. Eu te amo." Samira. Samira sentiu lágrimas escorrerem. Lágrimas felizes. Ela segurou o rosto dele entre as mãos e sussurrou de volta: "Eu também te amo. Acho que sempre amei. Só estava esperando você acordar." E naquela sala, com o filme esquecido rodando ao fundo, com a luz suave da televisão iluminando os rostos deles, Samira e Leonardo selaram aquilo que tinha começado torto, mas que finalmente estava encontrando o caminho certo. O amor não precisa ser perfeito desde o início. Às vezes ele tropeça, às vezes ele chega atrasado, mas quando é verdadeiro, ele encontra um jeito de acontecer. E estava acontecendo. Finalmente estava acontecendo. A segunda-feira seguinte foi diferente de todas as outras segundas-feiras que Samira tinha vivido naquele escritório. Ela e Leonardo chegaram juntos. Não escondendo, não fazendo alarde, apenas juntos. Entraram no elevador conversando baixinho, sorrindo daquele jeito de quem compartilha segredos. Quando as portas se abriram no andar da agência, caminharam lado a lado até a recepção. E ali, na frente de todo mundo, Leonardo segurou a mão de Samira. Não por alguns segundos. Segurou de verdade, entrelaçando os dedos, deixando claro para qualquer pessoa que olhasse, eles estavam juntos. O escritório inteiro parou. Conversas cessaram. Cabeças viraram. Houve aquele momento de silêncio surpreso antes da explosão. As colegas da recepção gritaram. Literalmente gritaram de empolgação.
Correram até Samira pedindo detalhes, querendo saber tudo, comemorando como se fosse uma vitória pessoal de cada uma. E de certa forma era, porque todas ali conheciam a história de Samira, conheciam a invisibilidade, conheciam o esforço não reconhecido, conheciam a dor silenciosa de trabalhar ao lado de alguém que nunca olhava de verdade. E agora? Agora esse alguém estava olhando. Mais do que isso, estava apaixonado. Leonardo não ficou constrangido com a atenção. Pelo contrário, ele sorria orgulhoso, com o braço em volta da cintura de Samira, respondendo às brincadeiras com bom humor. Alguém perguntou quando tinha começado. Leonardo olhou para Samira com aquele olhar que derretia ela por dentro e disse: tecnicamente, começou semana passada. Mas deveria ter começado há 2 anos. Eu só fui idiota demais para perceber. Samira deu um tapa de brincadeira no braço dele, mas estava sorrindo. Estava feliz. Verdadeiramente, completamente feliz. O chefe da agência saiu da sala dele para ver o que era toda aquela confusão. Quando entendeu, deu aquele sorriso de quem já sabia que aquilo ia acontecer eventualmente. Parabenizou os dois e aproveitou para fazer um anúncio. Samira tinha sido promovida. Não era mais assistente administrativa. Era agora assistente de criação. Teria seu próprio computador na área criativa. Participaria oficialmente dos brainstorms. Teria crédito nas campanhas. O salário seria melhor. As oportunidades também. Era o reconhecimento que ela sempre mereceu. Samira ficou em choque. Olhou para Leonardo, pensando que talvez ele tivesse pedido aquilo para o chefe, mas Leonardo parecia tão surpreso quanto ela. O chefe explicou. Isso não tinha nada a ver com Leonardo. Tinha a ver com as últimas semanas, onde Samira tinha mostrado talento, proatividade e criatividade que impressionaram. Ela tinha ganhado aquela promoção por mérito próprio. Leonardo apertou a mão dela, orgulhoso. E Samira sentiu algo que nunca tinha sentido antes. O reconhecimento verdadeiro do próprio valor. As semanas seguintes foram como um sonho. Samira e Leonardo trabalhavam juntos agora, mas de forma diferente. Ele não mandava nela, eles colaboravam. Criavam juntos, discutiam ideias, às vezes discordavam, sempre respeitando a opinião um do outro. E a criatividade deles, quando combinada, era explosiva. Fizeram uma campanha para uma marca de cosméticos que viralizou nas redes sociais. Outra para uma ONG que ganhou menção honrosa em um festival de publicidade. A agência estava adorando a dupla. E eles estavam adorando trabalhar assim. Mas o melhor não era o trabalho. Era tudo o mais. Era Leonardo aparecendo no apartamento de Samira no sábado de manhã, com pão quente da padaria e um sorriso enorme. Era Samira levando Leonardo para conhecer a mãe dela, que o olhou de cima a baixo, com aquela desconfiança maternal, antes de finalmente sorrir e dizer que ele parecia um bom rapaz. Era os dois assistindo filmes românticos, que Leonardo antes chamava de bobos, mas que agora assistia com atenção só para entender o que Samira amava. Era Samira indo nos jogos de futebol que Leonardo adorava, torcendo sem entender muito as regras, mas vibrando quando ele vibrava. Era nas pequenas coisas que o amor dele se revelava mais bonito. Leonardo aprendeu que Samira não gostava de barulho alto pela manhã, então, quando passava a noite na casa dela, acordava mais cedo e preparava café em silêncio. Samira aprendeu que Leonardo tinha mania de perder as chaves, então mandou fazer uma cópia e pendurou num chaveiro difícil de ignorar. Leonardo descobriu que Samira adorava flores, então começou a levar toda semana. Nunca rosas, porque ela achava óbvio demais, mas margaridas, girassóis, qualquer coisa colorida que fizesse ela sorrir. Samira descobriu que Leonardo ficava inseguro às vezes, precisava de palavras de afirmação. Então fazia questão de dizer todo dia o quanto ele era especial. Houve momentos difíceis também, porque relacionamento real não é conto de fadas sem conflitos. Houve a vez que Leonardo ficou tão focado numa campanha importante que esqueceu o aniversário de 1 mês deles. Samira ficou magoada, sentindo ecos da antiga invisibilidade. Eles brigaram. Leonardo se desculpou não com palavras vazias, mas reconhecendo que tinha errado, explicando que não era falta de importância, era apenas a cabeça bagunçada dele.
E então compensou, planejando um fim de semana surpresa para eles dois, provando com ações que ela era prioridade. Houve a vez que Samira ficou insegura vendo Leonardo conversar animadamente com uma criativa nova que tinha chegado na agência. A garota era bonita, extrovertida, flertava descaradamente. Samira sentiu o monstro do ciúme e da dúvida. Será que ele ia perceber que ela não era suficiente? Será que ele ia cansar dela? Leonardo percebeu o clima estranho, puxou Samira para um canto e disse algo que ela nunca esqueceu. Eu passei 2 anos cego. Agora que eu finalmente enxerguei, você acha mesmo que eu vou querer fechar os olhos de novo? Você é tudo, Samira. Tudo o que eu quero. E provou isso cortando qualquer conversa que não fosse estritamente profissional com a tal criativa. 6 meses se passaram. A agência estava preparando uma premiação interna, reconhecendo as melhores campanhas do ano. Leonardo e Samira tinham sido indicados por 3 trabalhos diferentes. Na noite da premiação, o salão estava cheio, todos vestidos elegantemente, clima de celebração no ar. Quando anunciaram a campanha vencedora, justamente a que Samira e Leonardo tinham criado juntos, eles subiram no palco de mãos dadas. Leonardo pegou o microfone primeiro e, em vez de fazer um discurso técnico sobre a campanha, fez algo diferente. Olhou para Samira e começou a falar. Há alguns meses eu era um idiota talentoso talvez, mas ainda assim um idiota, porque eu trabalhava ao lado da pessoa mais incrível, mais criativa, mais especial, e eu não via. Eu tratava ela como invisível, e quando finalmente acordei, quase foi tarde demais. A plateia estava em silêncio, todos atentos. Leonardo continuou. Esse prêmio não é meu, é nosso, mas mais do que isso é dela, porque Samira sempre foi brilhante. Ela só precisava de alguém que deixasse ela brilhar. E eu sou o cara mais sortudo do universo por ter sido acordado a tempo de ver esse brilho. Samira estava chorando. Não de tristeza, de felicidade, de alívio, de amor. Leonardo entregou o microfone para ela. Samira limpou as lágrimas, respirou fundo e falou. Eu passei muito tempo me sentindo pequena, invisível, achando que tinha que me contentar com migalhas de atenção e reconhecimento. Mas a verdade é que ninguém é invisível. Às vezes as pessoas ao nosso redor é que estão cegas. E quando alguém finalmente te vê, de verdade, te vê por inteira, a vida muda. Leonardo me viu, e eu finalmente me vi também. A plateia aplaudiu de pé. Depois da premiação houve festa. Música, dança, bebida, celebração. Leonardo e Samira ficaram grudados a noite toda, dançando colados, rindo, aproveitando. Em um momento ele a puxou para o terraço vazio do prédio, onde podiam ver as luzes da cidade brilhando. Ficaram ali, abraçados, em silêncio. Então Leonardo disse, Eu tenho uma coisa para te dar. Samira olhou curiosa, enquanto ele enfiava a mão no bolso e tirava uma caixinha pequena. O coração dela acelerou. Não podia ser, não tão rápido, mas quando ele abriu a caixa, não era um anel de noivado. Era um anel simples, delicado, com uma pedra azul pequenininha. Leonardo explicou. Não é pedido de casamento, ainda, mas é uma promessa. Promessa de que eu nunca mais vou te fazer sentir invisível. Promessa de que eu vou te escolher todo dia. Promessa de que esse amor vai crescer, vai durar, vai virar tudo o que a gente sonhou que amor deveria ser. Samira estendeu a mão tremendo, e ele colocou o anel no dedo dela. Eles se beijaram sob as estrelas, com a cidade testemunhando, com o futuro inteiro aberto na frente deles. E Samira soube, com aquela certeza que só amor verdadeiro traz, que tinha valido a pena. Tinha valido a pena esperar. Tinha valido a pena sofrer. Tinha valido a pena arriscar. Porque no final, ela não estava mais invisível. Ela estava amada, profundamente, completamente amada. Os meses viraram anos. Leonardo cumpriu cada promessa. Pediu Samira em casamento em um dia comum, sem grande produção, apenas os dois no sofá assistindo filme, e ele pausou tudo e disse que não queria esperar mais. Casaram simples com as pessoas que amavam. Samira usou um vestido que a fazia sentir linda. Leonardo chorou quando ela entrou. A mãe de Samira chorou também. E até Bruno apareceu na festa.
feliz por ela, feliz por ter ajudado no caminho. Eles continuaram trabalhando juntos, criando campanhas que ganhavam prêmios, construindo carreira. Mas mais importante do que isso, construíram uma vida. Uma vida onde ninguém era invisível, onde os dois se viam, se ouviam, se escolhiam todo santo dia. Leonardo nunca mais esqueceu datas importantes. Samira nunca mais teve medo de ser deixada de lado. Eles brigavam às vezes como todo casal, mas sempre voltavam um para o outro porque sabiam que tinham algo raro. E nas noites de sexta, quando voltavam cansados do trabalho, Leonardo ainda preparava o café que Samira gostava. Ela ainda deixava post-its com desenhos bobos na mesa dele. Eles ainda se olhavam como se fosse a primeira vez, porque o amor deles, que começou torto, que quase não aconteceu, que precisou de um empurrão do ciúme e de outro homem gentil para despertar, tinha se tornado a coisa mais certa do mundo. Samira não era mais a invisível do escritório. Era a mulher amada, reconhecida, valorizada, e Leonardo não era mais o cara cego e mimado pela vida. Era o homem que tinha aprendido a enxergar, e juntos eles eram simplesmente eles. Imperfeitos, mas perfeitos um para o outro, e felizes. Profundamente, completamente felizes. Há amores que chegam devagar na ponta dos pés, disfarçados de amizade ou de acaso. E há amores que estiveram sempre ali, esperando pacientemente que alguém abrisse os olhos e finalmente enxergasse. A história de Samira e Leonardo é sobre isso, sobre acordar a tempo. Sobre perceber que as pessoas mais extraordinárias às vezes são aquelas que passam despercebidas, não porque sejam pequenas, mas porque nós estamos distraídos demais para ver. Samira era invisível até deixar de ser, e quando deixou, o mundo inteiro mudou. Não porque ela mudou, ela sempre foi incrível, mas porque finalmente teve alguém disposto a olhar de verdade. E Leonardo aprendeu a lição mais importante da vida dele, que privilégio não é apenas ter tudo fácil, mas é também a cegueira que vem junto, e que acordar dessa cegueira, mesmo que tarde, ainda vale cada segundo. No final, o amor deles provou que nunca é tarde demais para consertar erros, para reconhecer valor, para se tornar a melhor versão de si mesmo. Porque amor verdadeiro não é sobre ser perfeito. É sobre estar disposto a mudar, a crescer, a enxergar além do óbvio. E quando duas pessoas se comprometem com isso, mágica acontece. A invisibilidade vira luz. O silêncio vira conversa. A solidão vira companhia. E a vida vira exatamente o que sempre deveria ter sido. Cheia de amor, respeito e felicidade. E você? Já se sentiu invisível para alguém que deveria ter te visto? Ou já foi a pessoa cega que acordou tarde demais? Conta pra gente nos comentários. A gente adora ler suas histórias. E se você acredita em segundas chances e em amores que despertam no momento certo, deixa seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Porque aqui no Clichês que Amamos, todo mundo merece ter seu final feliz. Até a próxima história. E lembre-se, você nunca foi invisível. Às vezes, as pessoas ao seu redor é que estavam de olhos fechados.